Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma semana de estudo da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Nós já estamos no estudo 11, né? O título é Autor e Consumador da Fé. Eu não podia deixar mais uma semana sem videozinho. Na semana passada foi bem corrida. Teve aí viagem 2 finais de semana para coisas de família, então eu não consegui gravar o vídeo, né? Mas hoje estou aqui, ó. Tá meio escurinho porque são 6h15 da manhã e antes de ir pro trabalho, então eu vou gravar o vídeo pra gente não ficar essa semana sem essa recapitulação, tá certo? Bem-vindo ao meu Instagram, Maura Eduarda. Bem-vindo ao meu canal no YouTube, Confissões de Crente, que tá meio abandonado, mas pelo menos esses vídeos estão mantendo ativo e eu queria, inclusive, que vai gerar conteúdo para o canal, né? Falar para vocês do Congresso Origens, que eu vou ter o prazer de participar lá no Colégio Adventista de Diadema, em São Paulo, junto com o Michelson Borges, Naor Souza, o Rony Nalim, né? Que é o responsável pelo criacionismo em todo mundo, né, na Igreja Adventista. Enfim, vai ser uma programação muito gostosa e eu convido você a participar, seja você presencialmente em São Paulo ou virtualmente. Inscreva-se no link que está na descrição, tá bom? Então a inscrição é gratuita, começa hoje à noite e amanhã também durante o dia, tá certo? No congresso a gente vai falar sobre a lição também. A lição que tem um tema muito importante e que eu pessoalmente gosto muito, né? A gente vai falar sobre fé. E o que eu achei bem legal é que logo aqui no início, ó, hoje eu não vou ter tempo de editar bonitinho, então vou só mostrar para vocês. Aqui no início tem essa galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, né? A lição foi falando sobre Hebreus 11 e 12. E nessa galeria tem todos aqui os heróis da fé que aparecem, e no último aqui tá escrito: colhe aqui a sua foto. O que isso quer dizer, né? Por que a lição vem trazendo essa imagem, essa ilustração bem bacana? Eu gostei bastante, né? E o objetivo da lição é que a gente entenda que a fé é um processo e que a gente precisa, né, confiar no sacrifício de Cristo por nós, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Não só porque a obediência dele foi perfeita, mas porque Ele veio aqui, Ele passou por tudo, então Ele é o nosso exemplo, Ele mostrou que é possível, né? A gente vai ver que todos esses aqui, heróis da fé, por exemplo, eles passaram por etapas importantes, eles foram provados, eles confiaram em Deus, mas só Jesus conseguiu alcançar o seu propósito e hoje está sentado à direita do Pai, né? Eles não alcançaram ainda, mas quando Jesus voltar, todos eles também alcançarão. Então, a gente vai falar na lição dessa semana que como que a fé é obtida, né, por meio de exemplos do passado, que é exatamente isso que Paulo quer mostrar quando ele fala de todos aqueles exemplos ali na galeria de Hebreus 11. E aí eu quero começar aqui falando de Abraão, e um ponto muito interessante que a gente vê de Abraão, e que a lição chama atenção aqui, e que eu nunca tinha lido em nenhum lugar, diz que você imagina, né? Deus chega para você e fala: olha, sacrifica o teu filho. E é interessante porque Abraão, ele realmente acreditava que ele deveria sacrificar Isaac, tanto que ele foi até o lugar que Deus indicou, né? Isso porque ele tinha ali outras culturas que faziam um sacrifício parecido, então para ele não seria tão loucura assim que um Deus pedisse o seu filho em sacrifício. Ele ficou triste? Sim. Ficou frustrado? Decepcionado? É óbvio que sim. Era o único filho dele, o filho da promessa, o filho que eles haviam esperado tanto. Mas ele confiava que essa morte não seria para sempre. Por quê? Aqui a lição diz que o último ato de fé do patriarca de Abraão, ele é esclarecedor sobre a verdadeira natureza da fé. Abraão, ele creu que
ele creu, né, que Deus ressuscitaria Isaac mesmo que ele o matasse. Só que olha só que incrível, Abraão nunca tinha visto ninguém ressuscitar, mas ele cria que Jesus ia dar uma solução para a morte de Isaac, se ela realmente acontecesse, né? Então, imagina que louco ele acreditar em algo que nunca aconteceu, mas ele acreditava que Deus era todo poderoso para que isso fosse possível, né? Então, esse exemplo de Abraão é muito marcante, e aí a gente pode olhar, então, para a história dele, e é lógico que talvez a gente não passe pela mesma situação que ele passou, né? Mas ainda assim o exemplo dele é muito vivo, né? E é muito impactante. Agora, o que eu esqueci de falar antes, né? O que é fé? Ali em Hebreus 11, no verso 1, Paulo define fé como a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então foi justamente isso que Abraão fez, é um exemplo muito claro. Ele esperava que o filho dele vivesse, mas que se o filho dele morresse, ele acreditava que mesmo não tendo visto a ressurreição de ninguém, Deus ainda assim era todo poderoso para poder ressuscitá-lo. Depois a gente passa aqui para outros dois exemplos, o exemplo de Moisés e o exemplo de Raabe, né? Uma coisa interessante aqui de Moisés é que Moisés ele teve acesso a tudo o que uma pessoa gostaria de ter, né? Ele pertencia à família real, ele era neto do faraó, ele teve acesso à educação que a grande maioria das pessoas, assim, esmagadora maioria das pessoas jamais pensaria em ter. Ele era versado em artes, ele sabia outros idiomas, ele estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Só que Moisés, quando recebeu o chamado de Deus, ele aceitou, a gente sabe toda aquela história que ele relutou e etc, mas ele tinha a mente dele fixa na recompensa que ele teria. Mesmo quando ele se sentiu decepcionado, quando Deus o castigou porque ele havia feito algo diferente do que Deus havia pedido, né, naquela situação da água e da rocha, e com isso ele não teve a oportunidade de ir para Canaã, mas ele pôde vê-la, ainda assim ele aceitou porque ele tinha confiança na recompensa que foi prometida a ele, né? E hoje ele está no céu. Então, é um exemplo também muito interessante. A gente pôde estudar o livro de Deuteronômio, né, no trimestre passado, e a gente viu o quanto Moisés lutou com aquele povo, o quanto ele intercedeu por aquele povo, o quanto ele amava aquele povo. E ele sempre transmitia isso, para que o povo mirasse na recompensa, quando ele fala para as pessoas, olha, hoje eu trago para vocês dois caminhos, a vida e a morte, escolham a vida, olhem a recompensa que vocês vão ter ao obedecer a Deus. Então Moisés, ele estava mirando na recompensa de Cristo, que era maior do que qualquer coisa que esse mundo podia oferecer para ele. E aí a gente tem Raabe, porque a gente vem numa sequência ali no capítulo 11 de Hebreus, em que Paulo vem falando de vários exemplos, e aí quando ele fala de Josué, ele dá uma parada brusca, ele fala de Raabe, né? E aí depois ele encerra, porque ele fala assim, que mais que eu vou dizer para vocês? Olha todos esses exemplos e olha tantos outros que já que existem e que já existiram, né? O que mais eu direi lá em Hebreus 11:32? Porque o ato de Raabe, você veja, né? Mais um exemplo de que a Bíblia ela não é machista. Olha o exemplo de uma mulher na galeria dos heróis da fé. E não só uma mulher que era de outra nação, uma mulher que era ímpia, uma mulher que era prostituta, mas ainda sentia a fé. Por quê? Porque ela creu no que ela
ouviu falar dos milagres que Deus havia feito com o povo. Ela não precisou ver. Ela creu em coisas que ela não havia visto. E ela creu nesse Deus Todo-Poderoso. E ela aceitou essa mensagem. E por isso ela recebeu a salvação. E olha que incrível. Raabe está na genealogia de Jesus. Isso não é maravilhoso? Isso mostra a fé dessa mulher. Você veja, depois ela foi aceita pelo povo e passou a viver com eles, né? Então a gente tem aqui exemplos muito impactantes de pessoas que passaram por coisas muito pesadas, né? Provas muito difíceis e ainda assim creram. A gente tem aqui a palavra sabedoria no mapa mental. Vou tentar fazer durante o dia de hoje. Então, provavelmente vai estar no meu stories no Instagram, Maura a Eduarda, ou também na descrição desse vídeo, provavelmente vou colocar depois. Mas a palavra sabedoria, que está aqui, eu coloquei, é um dom de Deus. Sabedoria também tem a ver com confiança. Sabedoria das obras criadas por Deus, a sabedoria divina que vai muito além do nosso entendimento. Deus sabe muito mais daquilo que a gente pode alcançar, por isso que a gente deve confiar que Ele sempre sabe o melhor. E aí, finalmente, a gente tem a fé em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, porque Cristo, ele expressou a fé perfeita. E a lição, ela vem trazendo aqui 3 motivos pelos quais Jesus é o autor e consumador da nossa fé. O que é o autor? Quer dizer que ele foi o fundador, ele foi o primeiro, tá bom? Ele é o único que o primeiro motivo, ele é o único que terminou a corrida no seu sentido mais completo. Lembra que eu falei lá no início? Os outros, eles correram, mas eles não finalizaram completamente a corrida, eles não alcançaram o seu propósito de forma perfeita. Apenas Cristo, que hoje está sentado à direita do Pai. E nós, junto com esses outros que estavam aí na galeria dos heróis da fé, nós vamos então reinar pessoalmente com Jesus no futuro, quando ele voltar pela segunda vez. Segundo motivo, a vida de Jesus foi perfeita. Ele passou por tudo que nós passamos, lógico que não as mesmas situações, porque o nosso contexto hoje é diferente, mas ele também foi tentado, né? Assim como nós somos tentados e ele venceu. Se Cristo não tivesse vindo, a corrida de todos os outros teria sido inútil. Então, ele veio para fazer a corrida perfeita. E, finalmente, nosso terceiro motivo é que Jesus, ele é a razão, o motivo da nossa fé, tá bom? Se não desistirmos, alcançaremos a recompensa no fim. Jesus nunca decidiu. E por causa da não desistência dele, nós temos o dom da salvação. Então, nós também não podemos desistir. Jesus permaneceu fiel mesmo quando éramos infiéis. Nossa fé é uma resposta à fidelidade dele. É uma resposta a tudo que ele fez por nós. Cristo é o consumador da nossa fé, mais uma vez, porque ele exemplifica perfeitamente como a corrida da fé é executada. Assim como Moisés, ele manteve os olhos dele fixo na recompensa que ele teria, tá bom? E por isso nós hoje também podemos vencer como ele venceu. Finalmente, eu queria chamar a atenção de vocês, mais uma vez, para a Galeria da Fé, que tem essas citações de Ellen White na sexta-feira e que para mim me impactaram bastante. E eu vou até citar algumas partezinhas na minha palestra, porque realmente achei importante, que ela vem falando aqui das bases da fé, né, como que a gente pode desenvolver a nossa fé, e que a nossa fé ela não deve ser sem razão. A nossa fé ela deve ser pautada em evidências. Deus espalha ao nosso redor evidências para que nós possamos ter uma fé racional. A gente não pode ter uma fé cega. Nós temos razões para crer. E como que a gente pode desenvolver essa nossa fé? E ela diz aqui,
Uma coisa muito importante é a nossa consagração a Deus logo pela manhã. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua primeira atividade. Ore. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Tudo que eu tenho, todos os meus planos estão aos seus pés. Me usa para o teu serviço. Fica comigo para saber. Eu me perdi aqui. Fica comigo e que tudo que eu fizer seja operado em ti. Olha só, essa é uma questão diária. Nós precisamos ter a nossa caminhada com Cristo diariamente. Todas as manhãs nos consagrar a Cristo, tá bom? Para que a nossa fé seja fortalecida. Diz aqui também outras coisas muito bonitas. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. E aqui no final ela fala sobre essa questão da nossa fé ter razão, ter evidências, né? Deus nunca pede que creiamos sem nos dar suficientes evidências sobre as quais possamos fundamentar a nossa fé. Essas citações estão no livro Caminho a Cristo e eu recomendo, lá no capítulo 2, eu recomendo que você leia porque são palavras incríveis. E com isso, gente, eu encerro o videozinho dessa semana. Lembrando que hoje nós temos o nosso congresso Origens, tá bom? Estarei lá em São Paulo. Não esqueça de se inscrever e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!